Sejam bem-vindos, os nossos seguidores aqui do Casa Concreta. Você sabe que esse aqui é o lugar para você concretizar o seu sonho de morar ou de investir bem no mercado imobiliário. Nosso episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito legal, bem diferente do que você já viu, mas eu tenho absoluta certeza que vai ser empolgante. Eu acho que ao final do episódio você vai estar dizendo assim, caraca, eu nunca tinha pensado sobre isso. Vou pensar com mais carinho, vou falar com essa turma aí. Nós vamos falar sobre como investir em imóveis em São Paulo, a meca financeira imobiliária. Acho que São Paulo é meca de qualquer coisa, né? Acho que de tudo. Então, e aí, para falar sobre esse tema, e olha só, nós vamos falar tanto sobre segmento de alto padrão, alto luxo, como também segmento não de produtos econômicos, mas de produtos compactos para geração de renda. Nós temos 3 especialistas aqui, tá? Então a gente está recebendo o Fábio Emiliano, que é gerente da Vitacom. Você vai já entender bem o que é Vitacom, guarda esse nome, porque é uma das maiores expressões nacionais nesse tema, se não a maior, né, nessa questão da incorporação de imóveis compactos para geração de renda, né, e eles têm vários modelos de negócio muito interessantes. Nós estamos com o Antônio Guarsoni, não é isso? Guarsoni? É isso mesmo. É isso, o Antônio é vice-presidente de vendas da Vitacom, tá bom? E nós temos aqui também o nosso amigo Sérgio Langer, que eu sempre chamei de Langer, não sei porque que eu queria transformar teu nome e meter um U aí onde não tinha, mas o Sérgio. Gente, o Sérgio é um dos maiores gurus, se não o maior, dessa questão de imóveis de alto padrão, desse segmento de alto padrão, de alto luxo, tá? Ele tem uma missão muito legal. Essa missão, só para vocês terem uma ideia de com quem nós estamos conversando aqui, essas são as maiores autoridades em imóveis compactos no Brasil. E aqui está a maior autoridade em imóveis de alto padrão, de alto luxo, mas não só no Brasil, porque o Sérgio tem uma missão, chama Missão Alto Padrão, e essa missão alto padrão dele é Nova York. O que mais, Sérgio? Dubai. Agora Miami. Miami. E ele faz isso nacionalmente também. Se você acha que esse episódio... Não, mas será que isso aqui é para mim? Deixa eu só te dizer uma coisa. Quantos clientes fora de São Paulo você já tem? Nós já vendemos para mais de 470 cidades e para mais de 40 países, mesmo incorporando e construindo só em São Paulo. Olha só, eles são incorporadores de São Paulo, em São Paulo, e já venderam para mais de 70 cidades 70 no Brasil cidades no Brasil e mais de e 40 mais países. de 40 países. Então, eu não sei onde você está agora, se você está no Brasil ou no mundo, mas esse episódio é para você que gosta de ganhar dinheiro com o mercado imobiliário. De usar, de fazer uso, mas também de ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Até porque eu defendo a ideia de que toda e qualquer compra imobiliária tem que ser pensada pela cabeça de investimento, e não só compra patrimonial. Você tem que sempre pensar em liquidez e tudo. Exato. Então, eu sou Paulo Angelim, acho que já fui apresentado a você algumas vezes, e nós vamos conversar, então, sobre esse assunto, que é como investir em São Paulo, imóveis em São Paulo. Vou começar aqui. Antônio, vale a pena investir em imóveis em São Paulo? Se vale a pena, por quê? Você vai tentar convencer agora o nosso público agora de que vale a pena. Legal, Paulo. Cara, então, nós estamos no mercado, eu estou no mercado há 20 anos e a Vitacom é 15 anos, eu estou desde o início aí da empresa, e nós entendemos lá atrás, quando nós lançamos o primeiro empreendimento, que era um estúdio de 42 metros quadrados, na época ainda falou assim, como assim, vocês são loucos, 42 né? metros quadrados, quem vai morar em 42? E aí quando nós lançamos o empreendimento, ele foi super bem vendido, porém nós fizemos um produto já pensando no público final, Sim, e quem comprou esse empreendimento acabou boa parte dele foi comprado por investidores. E aí nós começamos a entender que esse produto, o estúdio ali, o compacto, ele tá naquele momento onde o investidor está fazendo um excelente negócio, porque a rentabilidade que ele tem em cima do capital investido, ela é muito alta, e o cliente final, ele quer alugar esse tipo de imóvel, mas ele não quer comprar porque é o momento da vida que ele vai passar dentro desse imóvel. E aí, entendendo isso, nós começamos não só trazer o imóvel compacto nas melhores localizações de São Paulo. Essa foi a grande virada, então? É pegar o compacto e colocá-lo em uma região que normalmente era só para Apartamentos maiores, e aí quando você coloca valor de metro quadrado, então para o cliente que vai comprar, fica muito difícil ele adquirir um apartamento de 100 metros, de 70 ou de 200 metros quadrados na região, e ele não precisa dessa metragem.
E aí foi quando nós começamos a fazer as áreas compartilhadas também. Então, tirando do apartamento, do estúdio, uma lavanderia, mas deixando uma lavanderia compartilhada no prédio, onde consegue atender todos os moradores. Tirando o escritório do apartamento, onde você reduz metragem, mas deixando um coworking dentro do empreendimento. Então, essa área compartilhada acabou fazendo muito sentido para as pessoas que moram dentro desse empreendimento. Sim. Eu tiro o valor do apartamento e quando eu reduzo esse valor, eu consigo aumentar a rentabilidade ali em cima do capital investido. Sim. E aí, trazendo também, e não só essa rentabilidade, mas trazendo também uma solução completa para esses investidores, que inclusive nós comentamos aí sobre a House, que faz tanta parte de gestão e também a equipe decora esses estúdios. Então, trazendo essa solução completa, a gente consegue entregar aí uma rentabilidade, e por isso que a gente acaba vendendo para diversos lugares aí. Ou seja, o que você está dizendo é que as soluções de vocês são rentáveis. São muito rentáveis. Hoje, eu entendo que nos estudos que nós temos, por volta de 50% a 100% ali, comparando com imóveis com metragens maiores em localizações distintas em São Paulo. E quando a gente fala fora de São Paulo, acaba dobrando e às vezes mais do que dobrando a rentabilidade que existe. O Antônio já trouxe aqui praticamente o tema do episódio inteiro, só que nós vamos dissecar ele todo. Nem precisa essa pressa toda, que nós vamos dissecar ele todo. Já vou voltar para você, Fabiano. Fabiano, olha, só quero. Não, é Fábio Emiliano, e eu quero chamá-lo de Fabiano. Você fazer uma conjunção. O Fábio Emiliano, coisa de cearense, que pega o nome do pai, o nome da mãe e junta, tá entendendo? E o pior, ele me disse que a mãe dele queria chamá-lo de Fabiano. Aí virou Fábio Emiliano, cara. Parece uma profecia, assim. Mas enfim, o que eu vou te perguntar, Emiliano, depois guarda logo, vai. Quem é o comprador desse tipo de imóvel, tá bom? Mas vamos aqui para o Sérgio. Sérgio, vale a pena investir em apartamentos, imóveis residenciais de alto padrão, de médio alto, alto padrão, alto luxo, em São Paulo? Isso, para o investidor, faria algum sentido? Porque normalmente a gente associa investidor com unidades de pequeno porte, unidades compactas, enfim, liquidez, essa coisa toda. Como é que você responderia isso aí para o nosso público? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Paulo. É uma satisfação estar aqui com você. E antes de falar de imóveis de alto padrão, respondendo a sua pergunta, vamos falar sobre São Paulo, né? São Paulo é onde os negócios acontecem. A gente fala que o dinheiro está em todo lugar, mas as pessoas vão para São Paulo para fazer negócio. Se juntam lá, né? Se juntam lá. Então, lógico, você tendo uma boa localização, um bom produto, vai ser interessante olhar ou um compacto ou um alto padrão. Quando a gente olha para o alto padrão, a gente percebe que depois da pandemia teve uma mudança significativa no tamanho dos imóveis que esse investidor começou a olhar. Era muito natural, e ainda hoje é muito natural, ele olhar para os compactos e sim comprar 1, 2, 3, às vezes mais, e é muito normal, eles podem comentar isso, tem clientes que compram algumas unidades em produtos diferentes, em bairros diferentes, mas tem também aquele cliente que ele quer um ponto de apoio maior, para a família ir mais para São Paulo, para a esposa ir para fazer algum tratamento, para o filho ir estudar. Então, o tamanho do imóvel em São Paulo está aumentando para o público de fora. A gente percebeu isso nos últimos 3, 4 anos. Tem um tamanho para o alto padrão? Alto padrão é a partir de... O que é o alto padrão? Ótima pergunta. O alto padrão no Brasil depende da cidade. Tá. Porque tem cidade que acima de 1 milhão já é considerado um alto padrão. Em São Paulo, a gente fala aí acima de 2 a 3 milhões já é considerado um alto padrão. Você tem um altíssimo padrão, que é acima de 10. Agora, você tem também produtos compactos de alto padrão, que tem assinaturas de marca, que estão em localizações super exclusivas. Então... E o que caracterizaria um empreendimento desse mesmo compacto, ele ser classificado como, olha, ele é um compacto, mas ele é alto padrão? Quais seriam... O primeiro ponto é o acabamento dele, é o que você vai usar nos acabamentos, na entrega do empreendimento. Então, muitas incorporadoras hoje estão indo para a associação de marcas para assinar projetos. Quando você traz uma marca internacional, uma marca de luxo, você consegue agregar valor e você tem um ganho aí de pelo menos aí de 15% a 20% no produto. E aí isso deixa o produto mais nobre. A gente já teve casos de produtos em São Paulo de menos de 50 metros quadrados, considerado alto padrão, porque tinha uma assinatura de marca, era um produto realmente mais caro do que o da concorrência. Tá bom. Emiliano, me fala, quem é esse tipo de comprador? Quem é o público desse produto de vocês? Persona, né? A persona, isso.
Pode ser que alguém aí esteja, opa, tá falando de mim. Exato, exato. Eu acho que mais do que a persona, é importante passar para a audiência que esse tipo de investimento ele é acessível para diferentes públicos, porque às vezes a gente fala de investimento, a pessoa cria um número na cabeça e fala, isso está distante de mim, isso eu não consigo acessar. E na realidade, o nosso trabalho é de auxiliar esse investidor, entender o momento dele em relação à questão geográfica, a questão de mobilidade, a idade, o momento de vida, é o primeiro imóvel, não, eu já tenho uma carteira, eu já invisto, então entender o momento que ele se encontra para a gente poder adequar o imóvel certo, o investimento correto. Eu quero um lançamento, eu quero alguma coisa já próximo da entrega. Sim. Eu sou um investidor mais arrojado, eu quero um modelo que me entregue uma rentabilidade no longo prazo, mas que eu tenha uma valorização também, enfim. Então a gente entende muito quem que é essa pessoa para a gente poder encaixar. Então não existe um estereótipo, é entender para a gente poder encaixar. Existem aqueles, e aí eu vou trazer isso para o Sérgio também, existem aqueles, vamos começar pelo começo aqui, eu gosto muito assim dessa coisa bem didática, meio quase professoral compassada, mesmo, bem compassadazinha para a gente terminar com o nosso manual. No finalzinho a gente vai ter o nosso manual aqui de investir em São Paulo. Sim. Eu quero somente comprar como ponto de apoio. Esse é um tipo de investidor. Sim. É isso? É isso. E esse investidor procura também o compacto? Procura muito. A gente está em Fortaleza, então tem muita gente que acaba indo para São Paulo para cumprir alguma agenda periodicamente. Sim. E cansou de hotel e ele quer poder ter um ponto de apoio e, na ausência, fazer renda em cima dessa unidade, desse investimento. Então, essa é a ideia. Então, isso é muito comum. Né? E isso é possível nesse tipo Perfeitamente possível. Existe um serviço, existe uma operação que vai se responsabilizar por isso. Mas a gente vai já entrar nisso aqui, tá? Eu quero logo trazer agora. Esse primeiro tipo de cliente aqui, Sérgio, que está querendo esse ponto de apoio, para ele, já faz sentido quando ele pensa não, mas eu quero um ponto de apoio, mas eu quero algo mais, enfim, exclusivo. Não faz muito sentido a locação para ele, né? Muitas vezes não, ele vai para compra. Ele vai para compra. Porque... Não, eu digo assim, a compra, mas não, quando eu não tiver aí eu vou alugar. Não faz muito sentido. Não, nem sempre, porque ele usa praticamente todo mês. Ele usa praticamente todo mês. Alguém da família, filho, esposa, está usando. Ele vai a São Paulo periodicamente. A frequência de uso, então, ela acaba determinando um pouco o perfil do imóvel? Sim. Acaba determinando, né? E como é que essa pessoa compra um imóvel desse, já que o nosso objetivo aqui é investir em São Paulo, como é que ele liga na cabecinha dele o botão do investimento? Espera aí, eu vou comprar, eu quero atender minhas necessidades, aí vai entrar muitas questões pessoais, né? Muitas demandas pessoais dele, porque ele quer usar, efetivamente, mas como é que ele não cai na armadilha de comprar pensando só nele, mas pensando também como um investimento? Percebe? Assim? Percebo. Quando você compra um imóvel, e aí qualquer tipo de imóvel, a gente estava falando disso até ontem, compacto ou um imóvel maior, a única certeza que você tem é que ele vai valorizar, que ele vai aumentar o valor. Isso é importante. Então, assim, você tem um ativo, né? Principalmente em São Paulo, e dependendo do bairro que a gente está falando, e os principais bairros de São Paulo, Itaim, Jardins, Vila Nova, né, Pinheiros, Vila Mariana, são bairros que as pessoas de fora costumam fazer uma aquisição, porque são bairros mais centrais e bairros bons para terem um ativo. Aquilo só valoriza. Se a gente pegar nos últimos 2, 3 anos, o que valorizou o preço do imóvel é muito expressivo. Uhum. Então, além de você ter um bem para você utilizar, você tem um ativo que está valorizando ao longo do ano. Essa valorização, alguma vez você já ouviu falar de São Paulo perder valor? Nunca. Gente, isso aqui é muito importante. Você está aí escutando como um possível investidor de São Paulo, diz, mas será que eu vou ganhar dinheiro, perder dinheiro? Já perdeu valor alguma vez? Nunca. São Paulo, que eu conheço, eles podem falar, não tem um caso, esse bairro desvalorizou. Pois é, um bairro inteiro, uma vizinhança. Não existe. Antes de eu passar de volta para o Antônio aqui, o que é um bairro bom? O que é um bairro bom? Ele está munido, ele está de quê? Um bairro bom é um bairro que tenha acesso a serviços, que tenha boas opções de escola, que tenha infraestrutura, transporte. Então, a gente tem inúmeros bairros bons em São Paulo, mas você tem aqueles bairros que é o miolo, que é os melhores bairros para se morar, onde o preço do metro quadrado só valoriza, só aumenta.
E são bairros que, quem vem de fora, principalmente, por exemplo, Jardins. Jardins é um bairro que qualquer lançamento nos Jardins, hoje, 40%, 50% das vendas é para fora da cidade. É para fora. É para fora da cidade. Nossa, porque as número. pessoas de fora visualizam os Jardins, gostam da Oscar Freire, gostam da Rua Augusta, gostam de estar próximo à Paulista. Então é um bairro que chama o pessoal de fora. Consolidado, né? Antônio, esse tipo de público ainda, nós vamos depois subindo aqui a escadinha, tá? Não que um seja mais importante do que o outro, não é isso, Sim. mas é só didática mesmo, tá? Fica mais fácil. Esse tipo de público, não, eu quero comprar, mas eu quero como ponto de apoio. Vocês chamam até varejo, né? Vocês chamam de varejo, Sim. né? Enfim. Qual que é a preocupação dele quando ele vai comprar esse tipo de imóvel? O que é o mais forte? Qual é que é a variável mais determinante para ele comprar esse tipo de imóvel com vocês? Um compacto. Não, eu não quero... Não preciso. Eu não preciso, só sou eu que vou, enfim. Então, qual que é a variável mais importante aí na tua opinião? Então, Paulo, quando está no lançamento, a preocupação é da empresa que ele está comprando, se é uma empresa séria, se vai estar entregando esse empreendimento ali conforme foi prometido. E quando o imóvel já está pronto, a preocupação dele também é custo de condomínio. Falou assim, tá bom, vou deixar aqui o imóvel parado, quanto que eu vou estar pagando, qual que vai ser minha despesa com esse imóvel quando não estiver utilizando ele. E a parte da ocupação também desse imóvel, porque mesmo sendo como ponto de apoio, às vezes esse cliente ele está adquirindo o imóvel, fala assim, mas eu vou a cada um final de semana ou 2 dias no mês, os outros dias eu gostaria de deixar disponível para esse imóvel estar rendendo. E aí ele fica com essa preocupação, será que vai render mesmo, será que não vai render? Então praticamente essas são as 3 preocupações. E quanto à localização, qual que é enfim, quando ele vai fazer... Porque eu entendo que esse investidor que está preocupado só na receita, ou seja, só na renda, eu acho que esse quesito localização, ele é muito realmente em função da operação. Mas quando o cara quer usar também, né, quando a pessoa quer usar também, aí começam a entrar aquelas demandas pessoais, né? Eu gosto muito da região tal, eu gosto... Investidor gosta de onde está ganhando dinheiro, né? De onde dá dinheiro, né? Mas você vê isso também? Não, eu preferia ali naquela região porque é uma região que Isso existe? Acontece bastante. Eu falo isso daí pra gente, lá atrás, para destravar boa parte dos clientes, porque às vezes o cliente ele chega e fala assim, não, eu quero investir, mas eu quero investir nos Jardins, ou eu quero investir em Moema. E aquilo que você falou, o investidor ele tem que buscar, e nós fazemos isso, de indicar esse investidor para o imóvel que vai entregar maior rentabilidade. E no nosso caso, isso é importante, nós estamos nos melhores bairros de São Paulo, a rentabilidade dos nossos empreendimentos é muito parecida. Então você vai pegar tanto Moema, Jardins, porque Jardins está pagando um preço de metro quadrado mais alto, versus a sua locação, Moema está pagando um preço um pouco mais baixo, Itaim está pagando um preço parecido. Então essa rentabilidade e mostrar isso para o cliente, porque às vezes, vou fazer um investimento no estúdio de 300 mil, tá bom, mas nos Jardins eu vou ter que fazer por volta de 600, 700. Tem estúdio de 300 mil, então nós não estamos falando de milhões, tem... Então, isso, até na pergunta que você fez para Emiliano, tem vários clientes que nós vamos conversar. Esse cliente, ele entende que ele precisa ter 200, 300, 500 mil reais de bate-pronto para comprar um estúdio. Na hora. E aí, quando a gente começa a apresentar apartamentos compactos nos lugares nobres de São Paulo, numa condição de pagamento, onde esse cliente ele vai colocar uma entrada de 30 mil reais, vai pagar ali R$1.000 por mês. E aí tem algumas... R$1.000 por mês? Tem, nós lançamos... Aumenta o volume aí, gente, do teu computador, da tua TV, porque ele está dizendo que dá para comprar alguma coisa em São Paulo, em bairros bons, pagando R$1.000 por mês. Por volta de R$1.000 por mês. E aí você coloca ali umas intermediárias ou deixa o fluxo linear. E aí é onde que o investidor acaba fazendo essa conta, que é o poupador também, né? Fala assim, o quanto que eu vou investir no período de obras e depois no financiamento, o quanto esse imóvel vai ter de valor de locação versus valor de parcela de financiamento. Normalmente, o investidor ele vai no fluxo de pagamento até a entrega. O investidor? Isso. Ele segue no fluxo até a entrega. E depois, no momento do financiamento, ele não tira mais dinheiro do bolso. Ele pode tomar decisão recursos próprios ou financiamento bancário, mas ele acaba financiando devido ainda mais com a Selic do jeito que está hoje, ainda esse cara está financiando, baixando, aí que ele acaba financiando mesmo porque a taxa de juros fica mais baixa e aí a locação começa a pagar esse imóvel. A renda que ele vai gerar lá começa a pagar o imóvel. Praticamente, você fala assim, se eu tenho aqui R$500 mil, eu posso comprar um estúdio à vista, ou eu posso comprar 3 no fluxo, onde eu não vou tirar dinheiro
a partir da entrega? Uma conta rápida. Normalmente, num lançamento desse, até a entrega você pede quanto? 30%, mais ou menos. Quer dizer, se Diluído essa coisa em obras. diluído durante a obra. Quer dizer, se essa coisa se equiparar, eu praticamente entrei com 30% e o imóvel começa a se pagar, então Exatamente. eu comprei o imóvel por 30%. É isso aí. Se for fazendo uma conta. E aí, Sim, lembrando. óbvio que eu estou fazendo uma conta grosseira aqui, rápida de padaria, né? Mas Conta de lembrando, padaria. até mesmo na conta, quando a gente fala do imóvel de um estúdio aí de 400 mil reais, Uhum. a gente está falando de 120 mil no período de obras, que é praticamente um carro, né? Você vai comprar qualquer carro hoje, se for pagar em 36 meses Sim. ali, o fluxo acaba sendo bem parecido. É. E esse cliente, no momento do financiamento, ele não tira mais dinheiro do bolso. Tá. Assim, e aí, o que acontece? O financiamento, a locação que você está fazendo do imóvel, ela é atualizada pelo IGPM anualmente. Tá. E o financiamento vai pelo sistema SAC, que é o sistema de amortização Sim, constante, que ele sim. vai decrescendo Uhum. mensalmente. Isso. Então, num primeiro momento, você não tira mais dinheiro do bolso e seguindo o fluxo ali, o pagamento, A você prestação começa a cai sobrar, e a renda sobe. que é onde você começa a investir mais. E, Paulo, o mais interessante Tá. é que, complementando Fica à o que vontade. o Antônio comentou, é que quando ele compra 350 no lançamento, na entrega da Chaves vai estar valendo 400, 450, às vezes 500 mil. É verdade. Esse é outro ponto Esse é importante. outro ponto importante. Isso é super importante. Esse é super importante. Sabe por quê? Que é até o valor da locação, né? Sobe. Porque às vezes o cliente ele vai lá e fala assim: quanto que eu tô tendo de locação? Eu tô tendo 6% ao ano. Ah, No nosso caso ali a gente entrega próximo de 10% ao ano, às vezes 12%. Mas na média o mercado ele vai entregar aí por volta de 5, 6% ao ano. Porém, você tem a valorização do imóvel. Do imóvel. Então, pega uma valorização média aí na faixa em torno de 7, 8%, mais a locação. Aí você já começa a falar já de 12, 13, 15% ao ano em cima do investimento no mercado imobiliário versus investimento no mercado financeiro. Sérgio, Exatamente. um amigo seu chegou para você e disse: Sérgio, eu quero comprar um apartamento em São Paulo. Ele é de fora. Eu vou usar com uma certa frequência, mas eu não quero perder dinheiro. Eu não quero perder dinheiro. Eu quero usar, mas eu não quero perder dinheiro. E investidor, cabeça de investidor, pensa em retorno e pensa em liquidez. Quais são as preocupações que ele deve ter no médio, no alto padrão, no alto luxo, para ele ter liquidez, tá certo? Para ele, Sérgio, na hora que eu precisar sair, eu preciso fazer o meu way out aqui, né? A saída. Qual é a preocupação que ele tem que ter? Que recomendação você daria a esse investidor? A primeira recomendação é escolher bem o bairro, bem a localização. Isso é determinante. Isso é determinante. Assim, a gente aprende no mercado imobiliário que você tem que olhar 3 itens, que é a localização, localização e localização. Então, assim, a localização tem que ser um item determinante. Que localizações, então, para esse seu amigo de fora, você recomendaria em São Paulo para se encaixar nesse Hoje, olhando perfil? São Paulo, não dá para fugir de Jardins, que é um bairro que só valoriza, Uhum. tem infraestrutura e as pessoas de fora, como eu falei, gostam muito. Uhum. Você tem o Itaim também, que é um centro próximo aos centros financeiros, que tem uma demanda por locação, por revenda e uma alta valorização. Uhum. Você tem Vila Nova Conceição, que é próximo ao Parque do Ibirapuera também, que é um dos bairros mais valorizados. Então são bolas certas que você não vai perder. Tá. Eu vou te colocar numa saia justa se eu te disser assim, cara, não investe nesses bairros aqui, não. Pelo menos 3 aí. Eu vou te colocar numa saia justa ou não? Ou passa? Passa. Quais seriam assim? Me dá aí 3 nomes aí que às vezes as pessoas acham que, olha, é uma coisa interessante. Tudo, por exemplo, eu vou facilitar a sua vida. Ontem me disseram assim, Paulo, tem muita gente que fala de Morumbi e tudo, mas, cara, Morumbi não é o lugar para você fazer esse tipo de investimento. Essa pessoa que me disse isso estaria certa ou estaria... Morumbi, por exemplo. Morumbi é um bairro que tem um preço de metro quadrado barato, perto de outros bairros. É um bairro que tem muito problema com violência, com segurança. E que as pessoas de São Paulo não olhariam para Não olhariam para lá. Então, de fora, talvez, por não conhecer, seja talvez uma opção. Mas eu não recomendaria. Você está dando uma dica aí muito importante agora. Compre alguma coisa que o próprio paulista, ou paulistano, compraria também. Compraria também, teria interesse também, porque na hora de revender, você não vai dizer, estou revendendo para alguém de fora. Não, com certeza. E o engraçado, né, Sérgio, porque quando você fala de Morumbi,
no Brasil todo as pessoas falam que quem mora no Morumbi é rico. Pois é essa a ideia. Essa é a percepção de fora. A percepção de fora, óbvio que é um bairro bom, mas comparado com outros bairros, igual você falou, Vila Nova, Conceição, Jardins... Me dá mais 2. Mas, por exemplo, eu olharia bairros onde você... por exemplo, tem projetos que foram aprovados no plano antigo de São Paulo. São Paulo tem a questão do plano diretor, como toda cidade. Sim. Tem alguns projetos que não se replicarão mais em São Paulo pela mudança do plano diretor. Então, são projetos que não tem como replicar, não tem como fazer um projeto similar. Tá, por exemplo, não passa Vila mais. Madalena. Vila Madalena tem algumas opções hoje que, se você olhar para Prontas. Vila Madalena, ou prontas ou em lançamento... Ou em lançamento mesmo? Com certeza você vai ganhar dinheiro, porque não vai ter um produto com aquelas Olha que dica legal. Características. Muito legal a dica. Muito legal. Enfim, é filho único de mãe viúva, assim, então então não dá mais para fazer outro irmão dele, né? Só meio irmão, né? Exato. Então, legal isso aí. Mas você desconversou. Eu falei de Vila Madalena. Você falou de Vila Madalena que é bom, eu quero saber 2 outros. Agora, você pode olhar para outros bairros em ascensão, que talvez não sejam tão concorridos quanto Itaim, Vila Nova e Jardins, e que estejam em valorização. Então podemos citar, Antônio, me ajuda, algum bairro Ele tá querendo saber qual bairro não investir. Não investir. Não que tá... Ele tá saindo. Não, mas é difícil isso. Eu sei. Difícil, mas quando eu falo assim, até quando a gente fala que não tem desvalorização, então fala assim, quais são os piores? São os bairros normalmente que vão valorizar menos. Porque isso. até onde, assim, qual que é o momento? O próprio Morumbi, que ele citou aqui. Então, quando você vai pegar, e Morumbi, quando a gente fala de Morumbi, é muito grande, né? Porque você vai pegar e falar assim, quantos bairros tem no Morumbi? Agregados, né? Então, na hora que você pega tanto Morumbi, às vezes vai pegar Interlagos, que também tá parado ali já há algum tempo já, e aí você tem uma valorização menor. O negócio é ruim? Tipo, não é ruim, mas você tem possibilidade de valorização maior. Então, tem alguns, vai pegar, tipo assim, exemplo, se a gente for pegar ali Jaguaré. Fala assim... Jaguaré? Isso eu não conhecia. Também, tipo assim, é um bairro que já teve uma certa valorização, porém, se você falar assim, qual que é a tomada de decisão? Eu vou pro Jaguaré ou pego o Alto da Lapa ali, que tá mais próximo? Assim, eu acredito mais numa valorização no Alto da Lapa do que no Jaguaré. Então, isso é difícil você tomar a decisão. Porque até mesmo porque às vezes você fala assim, estou falando de um bairro que a gente entende 100% de cada bairro, não. Às vezes está acontecendo algo legal dentro desse bairro que ainda não chegou pra gente, por a gente trabalhar nas melhores regiões de São Paulo. Saiu um estudo recentemente da Loft falando dos bairros que tiveram maior quantidade de lançamentos. Então, por exemplo, o bairro que teve muito lançamento, você pensando numa revenda futura, talvez vai ter muita unidade entregue. Outros bairros oferta, mostrando a questão da valorização. Então, bairros mais fora do grande eixo, o Jaguaré é um exemplo, ou bairros mais na Zona Leste, né? Afastados, são bairros que têm um potencial de valorização, mas a médio e longo prazo. Aí já seriam realmente para investidores que estão pensando mesmo ou na renda, ou na revenda, enfim, né? Porque normalmente os que pensam em uso, eles querem ficar nesses tradicionais, onde está mais consolidada a infra, né? Na hora que a gente fala, tipo, igual o metrô, tipo assim, estação de metrô, você tem bairros que estão mais isolados, que você não tem acesso e não vai ter acesso tão cedo a uma estação de metrô, que isso influencia muito. Esse é um outro fator tanto para o altíssimo padrão, para o estúdio, porque a pessoa fala assim, você vai colocar um altíssimo padrão ali, você tem a sua funcionária que vai estar ali, vai ter a babá, que ela precisa ter acesso fácil ao transporte público. No alto padrão, essa preocupação de estar próximo ao metrô também é relevante? Sim, super importante. Em São Paulo? Sim, porque valoriza o ativo. Independentemente... O metrô de São Paulo, ele está em constante evolução, tem linhas novas sendo desenvolvidas, sendo criadas. E se você olha um estudo que o Secov divulgou dos lançamentos, a quantidade de lançamentos próximas às linhas do metrô é natural, porque você precisa estar próxima aos grandes eixos e aonde... Mas nos vários segmentos? Vários segmentos. Nos vários segmentos? Vários segmentos. Pô, Paulo, até para contribuir com o Sérgio, você quis pegar ele, mas... porque muito mais do que dizer 2, 3 bairros nominalmente, olhar aonde eu não devo investir, aonde eu não vou ter tanta atratividade, num bairro que não tem tanta infraestrutura como esses todos que a gente falou. Então, metrô, deslocamento, acesso ao centro. O Antônio comentou do bairro de Interlagos, né, onde ocorre o grande prêmio de Fórmula 1. De repente, a pessoa
de fora de São Paulo, poxa, se eu tiver um investimento em Interlagos, quando eu for para a Fórmula 1, eu compro alguma coisa do lado. Teoricamente, pensando por esse caminho, seria interessante, mas do ponto de vista de valorização, desenvolvimento de bairro e outras atratividades, já deixa de ser. Conversei, por exemplo, com um amigo de fora que está querendo comprar um imóvel de São Paulo. Ele falou, Sérgio, eu estou querendo comprar um imóvel de São Paulo, estou pensando em Itaim ou Perdizes. Isso é real? Real. Opa. Tem um mês. Itaim ou Perdizes. Eu falei, olha, Itaim ou Perdizes? Itaim ou Perdizes. São preços muito diferentes. Total. Itaim você está falando acima de 30, 35 metros quadrados e Perdizes menos de 20. Perdizes você tem um fator predominante, preponderante, que e a Vitacom fala com propriedade, que é o Allianz Parque, é o estádio do Palmeiras, onde tem show todo dia. Eu moro lá do lado, é absurdo, tem show agenda, todo dia. É mesmo? Todo dia. Somos vizinhos, então, eu moro ali também. Somos vizinhos. E quando tem show, o que acontece? Só um detalhe, tá, gente? Vizinhos de São Paulo é assim, eles moram a 15 minutos de distância, sabe? Mas não, eu moro na... É aqui até das Dunas. Aqui nasce. É, mais ou menos isso. Mas continua, vai. Agora, Perdizes tem uma rentabilidade interessante por conta desses shows que tem... Teve diária que chegou a R$1.000 lá no show importante que teve em São Paulo, um apartamento compacto. Então, Jardins, Itaim, você vai pagar mais caro o metro quadrado. Talvez você compraria 2 estúdios em Perdizes pelo preço que você pagaria no Jardins ou Itaim. Então, assim, ele tem que olhar o que ele quer. Ele quer short stay, ele quer long stay, ele quer usar de vez em quando, ele quer revender. Essa foi a sua devolutiva para esse cliente. Sim. E o que é que ele decidiu? Ele tá negociando Perdizes. Está negociando Perdizes. Sim. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Tem muita gente que tem medo de São Paulo. São Paulo é muito grande. São Paulo, ela às vezes é opressora. Porque Sim. E dependendo do que assiste na televisão também só imagem negativa, é o que chega para fora. Enchente, o céu ali não é azul, só é nublado. 15 quilômetros de condicionamento. Então, assim, tem gente que ama São Paulo de paixão. São Paulo é... Eu estava ouvindo uns números de um podcast aí. Quantos por cento São Paulo representa no mercado financeiro da América Latina? 60% dos negócios. É um negócio. São tudo assim astronômico. São todos hiperbólicos mesmo. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Muita gente tem medo de São Paulo. Há mais ou menos 20 e poucos anos, 24 anos, em torno disso, eu fui a São Paulo para ministrar palestra para Cirela. Ministrar palestra para Cirela. E aí, cara, matuto do interior, né? Matuto aqui de Fortaleza. Não tinha Waze, negócio de Waze, Uber, qualquer. Era táxi, meu irmão. Táxi pronto. E o mapógrafo do lado. Não, e o mapógrafo. O cara abria ali aquele porta-luvas e um caderninho de mapa que era um negócio assim, dessa. Aí eu já tinham me prevenido, né? Cuidado, taxista em São Paulo gosta de fazer umas voltas, não sei o que. Eu disse, com Buenos Aires, né? Pois é. Eu disse, cara, como é que eu vou me sair do negócio desse, cara? Não tem Google Maps, não tem nada disso. Foi começo dos anos 2000. Não conheço. Entrei no táxi e pedi a Deus. Me faz esse homem levar para o lugar certo, né, direto. Aí eu pergunto, aí ele pega, eu entro, pergunta, né? Para onde o senhor está indo? Diz, olha, rua tal, não sei o quê. Eu disse, não, eu conheço. Aí ele faz assim, o senhor tem algum caminho de preferência ou eu posso ir pelo meu caminho? Cara, quando ele perguntou travou, eu abri a porta e desci do táxi. O taxista ficou olhando, tá louco, porra, o que é isso? Porque eu já imaginei que o cara, putz, grilo, ele tá me testando para ver se eu conheço ou não. Por que eu tô contando tudo isso? Quando a gente chega, às vezes, num ambiente aí, exterior, qualquer coisa assim, tem um guichê que tem um I. Informações. Isso é mundial. Meu amigo, com quem eu pego essas informações em São Paulo? Eu estou chegando de fora. Eu confio em quem? Quem eu deveria procurar, em primeiro lugar, para me orientar nesse sentido? Óbvio que vocês vão dizer que procure os corretores da Vitacom. Essa pergunta é para o Sérgio aqui. Sérgio, e aí? Onde é que está esse guichezinho com o I? Assim? Você sabe que eu vou contar uma história. A primeira vez que eu vim para Fortaleza, lá atrás, há muitos anos, não era nem casado, eu estava com a minha esposa, mas a gente era namorados. E pesquisei sobre Fortaleza, escolhi a pousada do hotel. Onde eu fiquei? Fiquei na Praia do Futuro. Nossa! Não conhecia? Praia do Futuro. Praia do Futuro. Longe de tudo. Queria beira-mar em frente à praia, né? Pé na areia. E aí eu lembro que eu estava andando, caminhando de manhã, na praia. Com ela, alguém me parou e falou assim, cuidado que aqui é perigoso. Perigoso. Isso, sei lá, 15, 20 anos atrás.
Então, assim, como você falou, a questão da informação, de você falar com pessoas da região, Locais, se você não pode né? pisar, andar, né? Porque isso realmente faz a diferença, é você falar com quem vive a cidade. Falar com quem vive a Quem cidade. vive a No cidade. caso do mercado imobiliário especificamente, óbvio que a indicação. Quanto a indicação pesa no mercado de vocês de compactos? De investidores, principalmente? Por volta de uns 30%, mais ou menos. 30% a indicação. Exatamente. É muito importante conversar com quem já apostou, com quem já entrou. E uma coisa muito importante, igual o Sérgio comentou, da questão dos locais, Sim. a gente está falando de investimento no mercado imobiliário. Esse cara que está acessando o mercado imobiliário, por vezes, ele também já acessa o mercado financeiro. E o que acontece quando a gente vai fazer um investimento numa grande gestora? Esse cara quer saber, você é casado, não é? Qual que é a tua idade? O que você pretende no curto, médio e longo prazo? Enfim, ele faz um mapeamento para poder te sugerir as melhores opções de acordo com o seu perfil. E isso muitas vezes não acontece no mercado imobiliário, porque o investidor ele pensa que o corretor ele quer vender o mais caro, ele quer vender a qualquer custo, de qualquer forma. Sim. E essas informações, como a gente está falando para um público que quer acessar, que quer ter essa informação, quando você estiver diante de um corretor de imóveis e ele fizer essas perguntas, é importante porque através disso, desse mapeamento, que ele vai conseguir te ofertar a melhor condição de acordo com o seu perfil. Ou se ele não fizer, você tem que informar o que você pretende. Exatamente. Desenhar. Eu quero alguma coisa pronta, na planta. Qual que é a sua expectativa? Eu quero comprar para revender, para alocar. Um corretor independente, supostamente, ele é mais neutro nisso e ele tese, é um assessor, em tese sim. No caso de vocês, se porventura um cliente está dando um sugestionamento, uma indicação de que ele quer alguma coisa que vocês não tenham. E aí, Antônio? O que acontece bastante? Primeiro ponto, se a gente for analisar mercado no geral, tem muito aquilo, fala assim, a pessoa não deu certo na vida, foi lá, virou corretor. A pessoa se aposentou, foi lá e no nosso caso, na Vitacô, não vendendo peixe aqui, mas explicando um pouco, quando nós começamos a montar essa estrutura lá atrás, eu, Ariel, Alexandre, nós começamos a falar assim, como que nós vamos restringir para fazer um time qualificado? Então, só para você entender, Paulo, dentro da Vitacô, qualquer corretor que nós colocamos na nomenclatura como executivo de negócios ali, ele passa por 5 entrevistas para entrar na empresa. Isso desde o início. Ou seja, então, esse cara ele passa por entrevista com o gerente, uma peneira passa por entrevista com o RH, tem um academy ali para preparar esse cara, ele vai no diretor e depois ele faz uma entrevista comigo e com o Ariel. E antes ele fazia uma entrevista com o Alexandre também. Atualmente não. Isso todos os corretores. Então, a gente filtra de uma tal forma, e não só se o cara é bom ou não para fazer negócios, mas sim a postura desse cara e a ética em outros negócios que ele já teve, ou no mercado imobiliário também, se ele já vem do mercado imobiliário, que normalmente 50% que entra dentro da empresa são pessoas já do mercado imobiliário, e os outros 50% é pessoas que não tiveram contato com o mercado. E aí, fazendo essa seleção, tipo, eu entrevistei por volta, vamos colocar aí nos últimos 10 anos mais ou menos, eu devo ter entrevistado ali próximo de uns 700 corretores, 700 pessoas. Das 700 pessoas eu aprovei tipo umas 130, 150 mais ou menos. No mercado, no geral, se vai 700, acaba sendo contratado 1000, porque fala assim, ó, chama seus parentes, vê lá conhecido, inimigo, traz aqui, que é aquilo de você deixar, andou na frente de determinada, de boa parte das empresas, infelizmente, deixou o RG cair na porta, você vai sair com um crachá de lá e com uma lista ali para sair fazendo ligações. Então a gente analisa tudo. Eu já tive várias pessoas do mercado com histórico de ter passado algum colega para trás, algum cliente para trás, de ter omitido ou mentindo para algum cliente ou para colega. Esses caras não entram dentro da empresa, não tem a mínima possibilidade de estar dentro da... E aí... Respondendo só a parte da sua pergunta, e se o cliente chega às vezes e fala assim, porra, eu quero comprar algo e esse algo não está dentro da sua carteira. Do teu estoque. Isso acontece normalmente, se o negócio é bom, a própria equipe fala assim, cara, vai lá, pode fazer esse negócio, até porque o nosso objetivo é que o nosso cliente faça o melhor negócio, obviamente com a gente, mas se não for com a gente ali, tipo, isso pra gente é gratificante desse cliente acreditar
e ter essa confiança, e ali você tá totalmente neutro. Você fala assim, cara, pode ir lá da mesma forma que você pode falar assim, ó, cara, isso daqui é bom, porém, eu tenho essa oportunidade aqui também, eu gostaria que você fizesse a comparação das duas, o porquê que faz sentido aqui ou ali. Isso vai ficar gravado. Sim. Isso é... Não, acontece. Não, mas é sério. Por que eu tô falando isso? Eu vou te dar a palavra. Porque, assim, essa postura é a postura mais nobre que a gente pode esperar, né? Não só de um corretor. De um profissional. Mas de uma empresa também. A empresa Sim. tem essa cultura. Se não está no nosso escopo de atuação, dê as melhores informações possíveis. Por quê? Porque quer queira, quer não, você está vendendo a empresa. Exato. Então, Exatamente. vou gravar, Pode vou fazer deixar. o recorte. Vai ficar registrado. Por outro lado, eu já presenciei, e eu rodo bastante o mercado e estantes, eu já presenciei situações em concorrentes que o cliente entrava e falava, você tem um tipo Vitacom, aquele compacto? Ah, é? O cara entrava no stand e pedia um Vitacom de categoria. Você tem aquele tipo Vitacom, aquele menorzinho e tal? É o Gillette, né? É o Gillette. É o Gillette. É o Gillette. Sérgio, vai chegar um amigo seu e aí você vai fazer uma recomendação para ele. Ele quer comprar um alto padrão. Um alto padrão, aí ele já quer um 100, 130, 200, enfim. A família vai morar lá. Eu digo isso até porque eu tenho colegas, tenho amigos que estão nessa situação agora. Daí normalmente esse cara tem dois caminhos. Ele é um investidor também, ele tem cabeça de investidor, ele tem dois caminhos. Ele começa a ir nos lançamentos que ele vê na região que ele gosta. Começa a ir A outra possibilidade seria ele conversar com algum corretor que é especialista em médio alto padrão e pedir a orientação dele. Qual dos dois você... Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas qual dos dois você recomendaria? Olha, pensando na cabeça do cliente, você tem um corretor que você possa confiar e ele vai te guiar junto ou no stand, ou no lançamento, ou num pronto, é ideal. Porque o corretor, assim, o corretor vai fazer esse trabalho de assessor, ele vai fazer esse trabalho de peneira, de filtrar. Então, e tá no custo. De perfilar, né? Você não tem que contratar ele para fazer isso. Tá no custo. Tá no custo. Sim. Tá no custo. E quem vai pagar é o vendedor? Quem vai pagar o vendedor? Ele vai te assessorar. E como achar uma pessoa dessa? E como encontrar recomendação, indicação. É indicação. Indicação. Não dá... É conversando com amigos que já fizeram isso. Normalmente você tem alguém que já comprou, que vai indicar a imobiliária ou um corretor. Então, é lógico, tem aqueles que vão a portais, vão a Google, vão à internet. Mas a melhor é a indicação, né? Você sempre conhece alguém que já comprou, já usou um corretor, então a gente sempre recomenda que... E esses corretores de alto padrão, realmente eles são corretores diferenciados? São diferenciados. O cara não consegue ficar lá por muito tempo, senão... Não. Assim, um corretor de alto padrão é um corretor que produz, que tem um salário, não é um salário, mas uma retirada anual, que você for pensar anual, às vezes muito maior do que um diretor de uma multinacional. Então, assim, são pessoas de nível. O mercado imobiliário, principalmente em São Paulo, a gente está vivendo um momento de uma transição grande. Sim. Vindo profissionais liberais de outros segmentos trabalhar na corretagem, profissionais bons, então a régua está aumentando, o nível está aumentando. E de outros estados também, né? Também. Está uma afluência de corretores do Brasil inteiro. Teve. Agora mais até. Agora mais até, assim, eu conheço corretores de outras cidades que hoje estão em São Paulo, que demoram para se aculturar, entender bairro, localização, mas eles entendem de cliente, gostam de pessoas, então isso eles pegam fácil. Mas é isso. Vamos subindo a régua aqui. Nós estamos caminhando aqui já para, sei lá, o terceiro bloco aqui da... investidor grande. O cara diz, não. Na verdade, eu não queria comprar uma unidade, não, Emiliano. Eu queria era investir como eu invisto lá na minha terra. Lá na minha terra eu compro terreno e permuto com a construtora e tudo. Dá para fazer isso no compacto? Dá para fazer isso nesse segmento? De eu entrar junto com a construtora e ganhar junto com ela? Isso é um investidor grande. Isso é um investidor grande. É importante entender... Depois eu quero ver se dá para fazer isso também. Entender a expectativa desse investidor em relação a quanto que ele quer aportar, qual que é a expectativa de valorização que ele tem em mente e em quanto tempo que ele quer ter esse retorno. Então, assim, de posse de tudo isso, nós temos diversos produtos dentro da carteira para atender esse tipo de investidor qualificado, para a gente poder trabalhar isso de uma maneira, digamos assim, apartada, um produto especial desenvolvido para esse tipo de investidor. É um modelo de negócio?
Isso, é um modelo de negócios específico para esse investidor que tem um apetite maior, digamos assim, seja de risco ou de volume financeiro mesmo. Tá, investidor qualificado, né? Que a Exato. gente chama de investidor qualificado. Aí nós estamos falando de o cara que vai, inclusive, aportar na frente, né? Ele não vai entrar em tabelinha, né? Ele não vai entrar em fluxo, ele vai entrar... Existe essa opção. Existe. Tem oportunidade. Como é que eu faço com esse investidor grande? Tem essas oportunidades também? É a mesma coisa. Mesma coisa? Juridicamente você está protegido. Uhum. Tem um ditado no interior de São Paulo que fala que boi lerdo bebe água suja, né? Boi lerdo, peraí, cada lugar tem um ditadinho. Esse daí, vamos lá. Boi lerdo bebe água suja. Boi Porque lerdo os bebe outros... água suja. vai chegar depois. Assim, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, quanto antes você chega num projeto, e no alto padrão também existe isso, você consegue comprar numa tabela zero, numa inicial, pagar um preço de metro quadrado abaixo do que vai ser lançado. Uhum. Lógico, você vai ter que fazer um aporte maior, Sim. uma condição de pagamento, uma tabela mais curta, mas você vai pagar mais barato. Então, existem possibilidades, sim. Tá, mas eu quero saber o seguinte, não quero saber de tabela, não. Antes do produto chegar no mercado, antes dele ser lançado. Antes dele ser lançado, um ano antes, Sim, o cara tá ainda... Vai aprovar o projeto ainda. Sim, vai aprovar. Eu quero entrar junto. Existe essa... No alto padrão também existe essa possibilidade. Também existe. Né? Porque às vezes isso é muito de sovaco, né? Como a gente chama aqui. Fica muito escondido, né? Isso não vai a... Mas é escondido. É escondido. É escondido, não. Tá, escondido, gente, não não é que seja... Não tá na prateleira. Não tá nas vitrines. Não tá na vitrine. Ali, né? Por isso que você tem que ter bons atalhos para conseguir chegar nessas oportunidades. Elas não estão disponíveis para todo mundo. Exatamente. A palavra não é nem sigilo, é exclusividade. Exclusividade. Exatamente. O que é exclusivo não é para todos. Exatamente, porque a Vitacom vai fazer agora 15 anos no mercado, então tem uma carteira muito bem estruturada. Então, assim, toda a carteira da Vitacom, isso é uma prática nossa, o Antônio está aqui para corroborar. Quando a Vitacom ela vai a mercado, ou tem um projeto, digamos assim, que nós vamos lançar, toda essa carteira é revisitada periodicamente. Então, aquele investidor que já faz parte da carteira da Vitacom, independente de quanto que ele tem na casa, ele sempre vai ser, de certa forma, privilegiado com informações em primeira mão, com condições mais exclusivas. E tem a preferência. Exatamente. Tá, deixa eu perguntar uma outra coisinha aqui para vocês agora. Voltando para você, Sérgio, depois a gente vai aqui para o Antônio. Prontos ou lançamento? Usados ou lançamento? Em São Paulo, no alto padrão, o que é mais caro? Não é nem mais caro, o termo não é mais caro. Mas como é que funciona a paridade de preço aí? Vamos lá? Eu tenho um imóvel, um empreendimento em lançamento aqui, ó. Em lançamento aqui. E do lado dele tem um já pronto, que tem até 2, 3, 4 anos, com as mesmas características. Qual que tem o valor, o mais alto do que o outro, enfim? Como é que tá lá isso? O que depende muito é o perfil do cliente. Não, deixa eu ver se eu me explico melhor. Aqui em Fortaleza, esse lançamento aqui, esse aqui tá pronto há um ano só, ou então tá pronto e ainda não foi nem ocupado. Sim. Esse lançamento é mais caro do que o que tá pronto. Isso é assim também em São Paulo? Pode acontecer. Pode acontecer, mas não é o normal. Depende do lugar, mas o que a gente fala é que depende muito do perfil do cliente. Sim. Porque eu mesmo converso com muita gente, eu compro um pronto, reformo, e tem muito investidor que prefere às vezes comprar um mais usado, reformar e revender ou rentabilizar em cima daquilo. Tá. Ou ele prefere no lançamento, e aí aquilo que o Heitor falou, a questão do fluxo. Ele tem uma alavancagem, ele não precisa dispor de 100% do capital, ele vai pagando durante a obra, e quando estiver pronto, ele, lógico, vai mobiliar, vai decorar, e vai fazer alguma coisa com aquele ativo. Antônio, no segmento de vocês, né, no segmento de compactos para geração de renda, você tem muito empreendimento já entregue, né? Sim. Já tem muito empreendimento entregue. 70. Mais de 70. Como que está a performance de revenda desses empreendimentos? Que é uma coisa que o investidor também pensa, um dia vai que eu preciso realizar esse bem, né? Legal. Como é que está isso? Como é que você... Então, só para você entender, Paulo, nós, primeiro, acho que nós somos a única incorporadora que tem um departamento de revendas dentro da própria... você tem um departamento de revendas. Sim. Todos os Isso clientes... Isso é comum? Não existe. Não sei. Acho que eu também não conheço nenhum outro incorporador que faz isso.
E a gente, com esse relacionamento que a gente gosta de ter próximo ali dos nossos investidores, nós criamos esse departamento que é exatamente para o cliente que está tendo algum tipo de dor de barriga no meio do caminho. Que isso pode acontecer. A nossa taxa de distrato ela é muito baixa comparada com o mercado. Mas você faz isso só com o que está em construção ou também com o pronto? Todos que compraram, se está pronto, se está em construção. Foi um produto Vitacom? Teve alguma dor de barriga no meio do caminho, até mesmo porque quem vende os nossos apartamentos ali, quem compra com a gente e revende ele, é uma pessoa que normalmente está tendo algum tipo de aperto ou precisa fazer algo com esse capital que ela investiu ali. Na hora que ele levanta a mão, fala assim, meu, preciso da ajuda de vocês, eu coloco toda a minha equipe interna e todos os parceiros que nós temos hoje para comercializar, independente se eu tenho ou não estoque daquele empreendimento. Então isso traz uma liquidez. Quando o investidor que compra com a gente, ele levanta a mão querendo fazer uma revenda, é praticamente uma baixa de aplicação se ele coloca o preço de mercado. Isso dá uma segurança enorme. Tipo assim, normalmente a nossa taxa ali, o nosso prazo de uma revenda, mais ou menos, quando esse investidor levanta a mão, que ele está colocando dentro do preço de mercado, bate por volta de 45 a 60 dias no máximo para esse cliente conseguir revender essa unidade. Por isso que eu tô falando, pro imóvel, normalmente você vai colocar lá 6 meses, 1 ano, ali a gente está falando em várias situações ali, o cliente levantando a mão, já que nós não temos estoque em boa parte dos nossos projetos, tipo, bate às vezes 48, 72 horas o imóvel está vendido. Eu não conhecia esse tipo de prática. Não é comum, em São Paulo não é comum. O que impede que outras do alto padrão, eu acho que também isso do alto padrão seria algo um serviço bem interessante a prestar para o cliente, né? Talvez é porque o índice de revenda do alto padrão não seja tão grande. Não tem tanto volume quanto um compacto. Não tem um compacto, né? E o viés da incorporadora também. No nosso caso, nós somos uma incorporadora que a gente lida com o investidor. Então, o investidor ele olha para o mercado imobiliário de uma maneira diferente. Então, ele faz alguns comparativos. Eu quero realizar um fundo que eu tenho lá. Como é que eu faço? E eu quero fazer a mesma coisa, algo parecido no mercado imobiliário. Então a gente precisa criar mecanismos para que esse investidor possa fazer algo similar de fato. É a recorrência de compra. Sim. Também. Pegar, nós temos, tipo, a nossa média ali são 13 unidades por cliente. E eu conversei com um investidor aqui de Fortaleza, falei para vocês. Verdade. Né? Quando eu falei para ele, convidei para ir para o evento, eu disse, cara, eu só não vou porque eu tenho 8 Vitacom. Já tenho 8 Vitacom. Mas nada impede dele ter uma dessa. Exatamente. Mas ele está realizando agora. Não é o álbum. Ele quer realizar e depois aí eu acho que ele vai continuar, né? Sem sombra de dúvida. Sérgio, me fala aqui uma coisa com relação a esse mercado. Tem algumas recomendações, estamos chegando aqui ao final e é importante a gente tocar nesse assunto. Existem algumas coisas clássicas que a gente diz para uma pessoa tomar cuidado. Pô, vê qual é a empresa, vê se está tudo regular direitinho, vê o passado dessa empresa. Isso é clássico, tá? Em qualquer manualzinho. Básico, né? É o básico, né? É o básico. Dá uma olhada se está juridicamente perfeito. Tá? Mas tem algumas coisas que são mais sutis no mercado de alto padrão. Vou dar um exemplo. Pô, se tu quer liquidez, cara, não personaliza demais a tua unidade, não. Se tu personalizar demais e tu tiver essa expectativa de revenda, tu tá comprando 4 suítes, tá transformando em 2 suítes, porra. Dá a reversibilidade aí, porque senão tu vai lá na frente. Tem alguma outra recomendação que você faria para o comprador de alto padrão? Dizer, olha, cuidado, não faz essa besteira aqui, não. Seria uma tolice você fazer algo desse tipo, ou procurar algo assim. Teria alguma recomendação que você lembre agora? Olha, você falou bem a construtora, onde ele vai fazer essa escolha, então é importante ele cercar sobre isso. Essa questão da personalização do imóvel faz todo sentido. E, de novo, a localização. Às vezes ele vai cair no conto, tem um imóvel no Morumbi que está com preço muito melhor, muito mais barato, vou comprar o dobro do espaço, mas não caia nessa, porque se você quer a segurança, escolha realmente os bairros mais centrais. Eu aprendi isso há muito tempo, não vou declinar o nome aqui, mas e ele me disse o seguinte: Paulo, isso tem muito tempo, tem mais de 30 anos. Paulo, não existe terreno caro. Existe terreno ruim, mas caro não. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas se assustam, chegam em São Paulo, 35 mil metros quadrados, meu amigo, 35 mil metros quadrados, na minha terra lá é 10, 12. Como é que se destrava a mente de uma pessoa dessa
que chega e toma esse susto. 35 mil metros quadrados. Dá vontade de dizer assim, aquela coisa que a gente diz nas viagens no exterior, né? Olha, quem converte não se diverte. Se você dolarizar, vai ficar barato. Se você comparar com as principais capitais, barato, né? Nova York, grandes cidades, grandes metrópoles do mundo. Esse seria o caminho? Esse é o caminho. Londres, Nova York, Paris. Quando você compara São Paulo, ainda está barato. Tanto que assim, a gente teve alguns lançamentos de alto padrão em São Paulo com preços altos que foram vendidos grande parte para brasileiros que moram no exterior, porque ele tem um patrimônio dolarizado, ele faz a conta e ele entende que realmente tem um potencial de valorização. E talvez um outro caminho seja... Agora a cabeça de corretor está funcionando aqui, né? Mas é assim, olha, o senhor mora na sua capital lá, é 12 mil reais o metro quadrado, né? Se fosse numa cidade do seu interior lá, do interior do seu estado, quanto seria? Porque não seriam os mesmos 12. Claro. Não, na verdade faz o seguinte... Esses 12 mil é um bairro bom lá na sua cidade? É, um bairro bom na cidade. Faz o seguinte, leva esse mesmo prédio para um bairro periférico. Por quanto você acha que ficaria o mesmo prédio? Um quarto, um terço. Um terço do valor? Metade do valor? Então, quer dizer, apesar do preço do cimento ser o mesmo, mas é o terreno, né? É o terreno. É o terreno. É o terreno que vai ser o grande... É a principal matéria-prima do mercado. É o que dita. Os compradores de vocês tomam, às vezes, os sustos também? Sim. Porque é 300 mil, mas quantos metros quadrados? 17, 20. 17, 20 metros quadrados. 25, né? Exatamente. Alguns deles tomam esse susto também? Sim, isso acontece com frequência e aí tem um grande... É muito natural que quando a pessoa vai ingressar no mercado imobiliário, uma pergunta clássica: qual é o valor do metro quadrado? Uhum. E aí a gente explica de uma forma assim... O que você busca? Qual que é o teu objetivo, tá? Porque o metro quadrado, por si só, é uma visão muito rasa do investimento que você quer fazer. Sim. Porque se for o metro quadrado, a gente vai para as regiões mais periféricas, né? Que é esse exemplo que a gente está dando, e você compra por metade daquilo que acontece. Então, essa questão do metro quadrado, a gente precisa entender qual que é o valor agregado do terreno, da localização, da marca, do entorno, do serviço que vai estar embarcado nesse empreendimento. Então, é um conjunto de coisas para a gente explicar por que 35 mil nos Jardins é barato um lançamento, por exemplo. O caminho seria comparar com os próprios da região. Ou seja, não adianta eu me dar um exemplo aí. Quanto que está nos Jardins? Em média... Colocar na faixa de 35, 40 mil. 35, 40 mil. Me dá um outro bairro bom, mas que está a 25, que está a 20, 25. Outro bairro bom, Perdizes. mas que está... Isso que a gente falou. 20, 17, 20. Não faz sentido eu comparar Jardins com Perdizes, né? Eu tenho que comparar Jardins com Jardins, né? Exato. Não faz sentido comparar Perdizes com Itaim. Eu tenho que comparar Perdizes com Perdizes. O mais Nem importante... com Meireles. Então, quer dizer... Mas o mais importante, na hora que a gente fala de preço, já faz muito... Eu estou no mercado há 20 anos... E há 20 anos atrás, quando eu comecei a vender o meu primeiro apartamento, que ficava na Vila Romana, ali entre Pompeia e Alto da Lapa, vendia ali por volta de R$ 1.900, mais ou menos, o metro quadrado. metro quadrado. R$ 2.200. E a pessoa entrava lá e falava assim: vocês estão ficando loucos. Onde vocês acham que esse preço vai parar? E custava R$ 2.200 o metro quadrado. Hoje custa na faixa em torno de R$ 14 mil o metro quadrado. Aí, isso que está acontecendo muito, que hoje quando a gente fala de Jardins, tem lançamentos programados nos Jardins para sair nos próximos 12 meses a 55, 60 mil reais o metro quadrado. E os terrenos que nós estamos vendo, nós fechamos um terreno muito legal agora, muito, tipo assim, faz mais ou menos uns 15 dias. E os terrenos que nós estamos fechando, ainda mais a Selic baixando, o que vai acontecer com o mercado? Selic baixando, preço do imóvel aumenta. E aí, para você formar novas áreas, está cada vez mais disputado. E aí você começa. Nós estamos comprando praticamente um terreno a cada 15 dias, nos programando para os próximos 5, 10 anos. Para conseguir comprar ainda bem, porque os preços vão subir. Da mesma forma que a gente está vendendo hoje, estou lançando nos Jardins a 35, estamos fechando área lá para lançar 50 daqui 18 meses. Esse exemplo que você deu de 2.000, nós vamos ter que ter... Eu já estourei o tempo aqui, mas assim, valendo, sabe? Mas, esse exemplo que você deu aí dos R$2.000, R$2.200, foi há quanto tempo? Esse faz 18 anos, 19 anos. Sérgio, só para a gente concluir, quando alguém disser assim, onde é que vai parar? Não vai parar? Não, a única certeza que a gente tem que vai aumentar. Que há 20 anos alguém achou que estava caro, hoje alguém vai achar que está caro e daqui a 5 anos alguém vai achar que está caro. Exatamente. Meus amigos, que aula. Que aula. Pena que
nós não fizemos nem 10% do que a gente poderia estar conversando aqui sobre investir. Mas o objetivo da gente era exatamente esse aqui, de despertar em você esse olhar, tá certo? É viável, é interessante, do mesmo jeito que a gente fala de diversificação de investimentos, de carteira e tudo, não compra só na tua região, não compra só aqui em Fortaleza, não compra só aí em Salvador. Olha para o mercado de São Paulo também, porque são, inclusive, cidades que funcionam de forma... Às vezes, a Recife está bem, Fortaleza não está, São Paulo está, então... Isso dá um equilíbrio de carteira muito interessante para o investidor imobiliário. E o objetivo era esse, era despertar em você esse desejo, essa vontade, né, de ir lá. Se quiserem... Você não está vendendo, né? Você não vende. Eu sou sócio de uma imobiliária boutique em São Paulo. A gente atende... Por que você não me fala? Como é que é o nome da sua imobiliária? Uma Homesphere. Homesphere? A gente atende 3 bairros principais, que é Itaim, Jardins e Vila Nova. São esses 3 poxa, bairros eu não sabia desse detalhe. Sim, sim. Então tá, eu vou colocar lá nas credenciais. É recente esse movimento. Recente. Legal. E onde a gente não atua, a gente tem um parceiro que a gente indica. Então, assim, o nosso foco são 3 então bairros. Homes. Como é que é? Homesphere. Homesphere. Isso. Homesphere. Espera, em vez de Hemisphere, Isso. Homesphere. Tá, depois eu mando aqui para vocês. Eu tinha um nome desse na nossa imobiliária, mas eu assim, não estou dizendo que você precisa tirar, não, até porque é muito legal, a sacada do Homesphere é muito legal. Mas assim, quando eu ligava, o pessoal perguntava, como é que é o site mesmo? Não, deixa eu soletrar aí. Eu disse, não, vamos mudar. Viva! Viva! Gente, Homesphere, Vitacom, eu indico. Pronto, só isso. Se estiver pensando em São Paulo, procura eles, que você vai estar em excepcionais mãos. Tem outras, mas essas mãos aqui são excepcionais. Muitíssimo obrigado. Obrigado. A gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Obrigado.